Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria. Meu nome é Miguel Arcanjo, sou da Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria e sou do nosso grupo de jovens também, Geração Mariana. Estou aqui com todos vocês para fazer este pequeno vídeo falando um pouco sobre a devoção a Santa Filomena, que eu convido vocês a verem todo este vídeo para saber muito mais sobre esta devoção. Amém? Vou começar falando sobre a história dela, que ela era uma filha de um casal grego muito importante, porque afinal seu pai era um rei da Grécia, sua mãe não conseguia engravidar de forma alguma, não conseguia produzir fruto algum no seu ventre. Com essa situação, os dois sempre faziam orações e sacrifícios aos falsos deuses, aos deuses pagãos, né? E sem conseguir alguma coisa, sem conseguir nada, sem conseguir nenhum filho com essas orações e sacrifícios. E tinha um novo médico na região, e foram consultar este médico, que era um médico cristão, e falar sobre esta angústia para ele. O médico, ouvindo o que eles tinham falado, depois de muita fé e oração, falou para os dois se converterem ao cristianismo, que eles iriam ser graciados com uma filha. E o casal, como de certo, obedeceu ele. No ano seguinte, nasceu uma filha muito bela que se chamava Filomena. Colocaram o nome dela de Lumena primeiramente, e depois, quando foram batizar ela, colocaram o nome dela de Filomena, que significa filha da luz divina. E Lumena significa luz. Aos 5 anos de idade, Filomena comungou pela sua primeira vez o corpo, o sangue e a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E também aos 11 anos de idade fez votos de castidade ao nosso Senhor, se consagrou inteiramente seu corpo, sua alma e seu espírito ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Grécia, certo dia, foi ameaçada por Roma, pelo imperador Diocleciano, e o pai de Santa Filomena foi lá em Roma negociar com o imperador, levou sua filha e sua esposa. O imperador, recebendo todos eles, viu a beleza de Santa Filomena e propôs a paz entre Roma e entre a Grécia se ela se casasse com ele. E o rei aceitou, o pai de Santa Filomena aceitou essa proposta. Ao voltarem para a Grécia, eles estavam voltando para a Grécia, Filomena estava angustiada, estava em prantos com toda essa situação que o rei aceitou, e revelou os votos que ela tinha feito ao nosso Senhor Jesus Cristo. E os pais de Santa Filomena falaram para ela realmente se casar com o imperador, para ter a paz entre Roma e a Grécia, e para ela ser uma imperatriz. Porém, ela sempre falava não, e falava que não iria aceitar porque ela já tinha um esposo, e o esposo dela é nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. O imperador, sabendo dessa recusa da santa, ordenou que seu pai a levasse em Roma novamente, junto, para o imperador ver ela e tentar de várias formas fazer que ela aceitasse essa proposta. Porém, ela sempre falava não e nunca aceitou essa proposta. O imperador ficou furioso e mandou prender Santa Filomena num cárcere, e torturar Santa Filomena, flagelar Santa Filomena, para ela sofrer e acertar esta proposta de se casar com ele. Porém, mesmo assim, ela não cedeu, ela não aceitou esta proposta de forma alguma. Depois de um mês de sofrimento que ele estava passando, Nossa Senhora apareceu com o menino Jesus no colo, no cárcere que ela estava, e falou para ela, com essas palavras: Minha filha, tu me és mais querida acima de todas, porque trazes o meu nome e do meu filho Jesus Cristo. Tu te chamas Lumena, meu filho, teu esposo, chama-se Luz, estrela, sol. Eu me chamo Aurora, estrela, luz, sol. Seria o teu amparo. Agora é o momento transitório da fraqueza e da humilhação humana. Quando chegar, porém, a hora extrema do teu julgamento, da tua decisão, ante os horríveis tormentos que te serão impostos, receberás a graça da divina força. Além do teu anjo da guarda, terás também ao teu lado o arcanjo São Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, ele era meu protetor. Vou mandá-lo agora para aquela que é minha filha mais querida. Um tempo que se passou, novamente, o imperador fez o último pedido para a santa de se casar com ele. Porém, ela novamente nunca aceitou o pedido, e como de costume, novamente ela não aceitou novamente o pedido dele. E com essa situação, o imperador mandou colocarem ela numa praça pública e mandou açoitarem ela, flagelar, fazer vários tipos de tortura na praça pública com ela,
para que ela pudesse aceitar, porque ele estava muito furioso. Porém, os anjos apareceram para ela numa cela novamente, que colocaram ela, depois de flagelarem ela, colocaram ela numa cela pior que a cela antiga dela, e os anjos apareceram para ela e curaram ela com uma intervenção divina. E também o imperador Diocleciano viu toda essa situação, que Filomena estava, que ela foi curada, que não tinha nada de alguma chaga no corpo dela por conta da cura que ela tinha recebido. Falou que foi o deus Júpiter que curou ela. E Santa Filomena viu toda aquela situação e falou que os deuses pagãos eram somente estátuas. Os deuses que ele adorava eram somente estátuas, não podia fazer coisa alguma. E ela falou para ele se converter ao cristianismo, se converter ao Deus verdadeiro e vivo, que é o nosso Senhor. O imperador, com toda essa situação, ficou furioso com Santa Filomena novamente e mandou colocar uma âncora no pescoço dela, amarrar uma âncora no pescoço dela e jogar ela num rio que se chamava Rio. Porém, com toda essa situação, destacaram ela no rio, uma multidão de pessoas foram ver na beira do rio a morte dela, que iria acontecer. Porém, os anjos apareceram novamente, tiraram ela do rio, desamarraram a âncora do pescoço dela e salvou ela como se nada tivesse acontecido, porque afinal também ela não foi molhada pelas águas. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Olha que santa tremenda. Olha os milagres que aconteceu. Olha, eu convido todos vocês a tomarem posse dessa santa a partir de hoje, porque é uma santa muito tremenda, meus irmãos. E muitos romanos também nesse dia, que aconteceu este milagre com ela, se converteram ao Deus verdadeiro e ao cristianismo. Pararam de adorar os deuses falsos e começaram a adorar o Deus verdadeiro. E também o imperador mandou que se arrastasse ela para toda a cidade e atirar flechas nela até que ela morresse. Porém, aos romanos, aos soldados que iriam atirar as flechas em Santa Filomena, as flechas voltavam para os soldados que atiraram e matavam eles, por graça divina também. Depois de todas essas tentativas do imperador tentar matar Santa Filomena, Jesus finalmente permitiu a morte dela, permitiu o martírio dela, e ela foi decapitada lá em Roma, no 10 de agosto. E já que agora sabemos como que aconteceu a história dela, como aconteceu o martírio dela, vou contar como que descobriu as Sagradas Relíquias de Santa Filomena. Isso aconteceu no ano de 1802, que descobriram o túmulo dela com as escritas assim: "A paz seja contigo, Filomena." Junto também estava uma âncora, que significava um símbolo que tentaram martirizar ela. E também tinha uma ânfora, com líquido dentro. No caso era o sangue de Santa Filomena. E um certo padre que chamava Padre Francisco de Lúcia, da cidade de Mugnano, de La Cardinale, estava muito doente, rezou para Santa Filomena e prometeu a ela, se ele fosse curado, ele iria levar todas as relíquias dela para a sua igreja. E ele foi curado, E após ele ser curado, ele foi falar com o Papa Pio VII, que era o Papa da época, e perguntando se ele podia mesmo levar as Sagradas Relíquias de Santa Filomena na igreja dele. E o Papa permitiu. E os dois levaram as relíquias para lá. E com toda essa situação das relíquias estar na igreja do padre, muitos milagres iriam acontecendo através das Sagradas Relíquias de Santa Filomena. Olha que coisa tremenda. E também vários e vários santos se tornaram muitos devotos de Santa Filomena. Depois de toda essa situação, depois de vários anos que se passaram, foram surgindo várias devoções a elas. Várias pessoas se tornaram muitos devotos dela. Inclusive São João Maria Vianney, o cura d'Ars, entre também o Papa Pio X, Papa Leão XIII, e também São Padre Pio era também devoto de Santa Filomena, porque ele também foi ordenado no dia dela. A sua ordenação sacerdotal foi no dia de Santa Filomena, 10 de agosto. Olha que coisa tremenda, E também eu quero contar agora como surgiu o óleo sagrado de Santa Filomena, o azeite de Santa Filomena.
A resposta é muito simples. Foi uma coisa muito tremenda para acontecer dessa devoção surgir. Né? Aconteceu com uma mãe que tinha uma filha cega. Que ela foi molhar os dedos no óleo sagrado de Santa Filomena que estava no túmulo, né, no óleo da lamparina, e foi e tocou nas pálpebras da sua filha cega. E a sua filha cega ficou curada por intervenção divina e por intercessão de Santa Filomena Virgem Mártir. Olha que tremendo. E como surgiu a coroinha de Santa Filomena? Quando começaram a surgir várias e várias devoções a Santa Filomena, o povo sempre conseguia fazer muitas orações em honra a ela. Inclusive surgiu a coroinha desse jeito, como uma devoção popular com o povo. Né? E como surgiu o cordão? O cordão de Santa Filomena surgiu com a igreja. Né? Como a igreja faz cordões em honra aos santos, como por exemplo o cordão de São Tomás de Aquino, o cordão de São José, o castíssimo São José, também não foi diferente com Santa Filomena. Né? A igreja também fez um cordão em honra a ela. Um cordão de Santa Filomena, que inclusive está nessa imagem que está do meu lado. Tem um cordão dela nessa imagem. Amém? Agora que sabemos tudo essas coisas sobre Santa Filomena, eu vou contar agora 2 testemunhos, 2 milagres tremendos que aconteceram por intercessão de Santa Filomena. É um irmão conhecido nosso, né? Que levou 11 anos para ser convertido pelas orações de sua mãe. Né? Ela conheceu Santa Filomena, a mãe dele conheceu Santa Filomena através de um irmão nosso também. Né? E a partir desse dia ela sempre começou a rezar a novena de Santa Filomena. Né? Porém, ela fez a novena e não foi concedida a graça para ela. E ela foi falar com o padre, e o padre aconselhou ela a rezar todos os dias até que ele se convertesse. E depois de um dia, ela ganhou um quadrinho de Santa Filomena do tamanho 20 por 25 e decidiu aumentar o quadro de Santa Filomena a cada dia que ela visse a conversão do filho dela. A cada sinal da conversão do filho, ela iria aumentando um quadro. Né? E o filho finalmente se converteu, parou de usar drogas, né? Parou de fumar, parou de beber, porque ele vivia uma vida muito desregrada no mundo. Né? E ela viu a conversão dele, a total conversão dele, e terminou com um quadro do tamanho de 1,50 m por 2 metros. Olha que tremendo os milagres que Santa Filomena faz, meu irmão. Agora eu quero contar outro milagre que aconteceu por intercessão dela também, de uma mulher lá de Itajubi, que tentou engravidar, ter sua segunda filha por 5 anos. Tentou ter sua segunda filha por 5 anos. E ela foi uma vez no médico e fez os exames, e o médico falou para ela que os exames eram perfeitos. Né? O médico não sabia porque ela não conseguia ter o filho. O médico falava que ela era uma mulher perfeita, os exames eram perfeitos. Ele não conseguia saber por que ela não conseguia engravidar. Certo dia ela conheceu a Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria, conheceu Santa Filomena através do meu pai orou por ela, né? E ela conheceu a Santa Filomena através do meu pai, começou a fazer a novena, a coroinha de Santa Filomena, e também passar o azeite e usar o cordão na barriga, para ela poder conseguir engravidar. Ela fez isso por 1 ano e meio mais ou menos. E depois de muita tentativa e muita perseverança, ela conseguiu esta grande graça de ter uma segunda filha. E hoje ela está lá com a filha, com a graça de Deus. Olha que milagre tremendo também, meu irmão. E agora, para finalizar este vídeo, vou contar das minhas lives que eu faço de oração, né? De segunda a sexta-feira, as lives de oração com a coroinha, a ladainha de Santa Filomena, e também do terço da Divina Misericórdia. Às 3 horas da tarde, de segunda a sexta, vocês podem entrar na página chamada Fraternidade Missionária Cenáculo de Maria e assistir essas minhas lives de oração, acompanhar esses momentos de oração muito, muito tremendos, que você possa acompanhar a partir de segunda, porque você vai gostar muito, vai ser um momento bem bacana, esses momentos de oração. Amém? Então agora, vamos terminar este vídeo. Vou encerrar este vídeo agora. Salve Maria Santíssima.
Deus abençoe vocês imensamente pelas mãos de Santa Filomena e até logo. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.